Nós já vimos diversas pessoas tentando fazer as 45 questões de linguagens de uma vez. E também muita gente focando só na redação, tentando aí tirar o 1000 a qualquer custo e se esquecendo do resto da prova e acabando não passando por isso. Oiê, eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E eu me lembrei aqui de um aluno, o Lucas, que não tinha uma estratégia boa para resolução da prova, sabe, gente? Pode ser, inclusive, o seu caso aí. Me lembro que ele saiu do Enem e falou assim: Não, Belão, você não vai acreditar. Eu gastei muito tempo na redação e acabou que eu tive que chutar um monte de questões de linguagens. Isso já aconteceu com você? Aqui a gente tem um claro exemplo de como que é importante ter uma estratégia para fazer a prova do Enem. Afinal, aquilo ali é uma maratona, né, gente? 90 questões mais a redação, mais a pressão que você tem diante daquela situação, daquele contexto, da pressão de ter que passar, né? As pessoas ali na sala de aula, todas fazendo prova, seus concorrentes. A gente precisa estar preparado para este momento. E no caso do Lucas, acabou que o fato de ele ter chutado 10, 15 questões de linguagens lá direto fez com que linguagens fizesse com que ele não fosse aprovado em medicina. Ele tinha ido super bem em todas as outras áreas, mas ele focou muito em redação, não conseguiu otimizar a prova de linguagens e acabou não se dando tão bem. Então, por isso, a gente vai trazer para vocês hoje aqui algumas estratégias de resolução de prova. E agora, vou conversar diretamente com você. Olha só, a gente tem vários tipos de estratégias, provavelmente até entrando aqui no YouTube, pesquisando por estratégias de resolução de prova, você já se deparou com várias possibilidades diferentes. E a gente está aqui para poder indicar para vocês o que aqui na autoria a gente vem aplicando desde que a gente nasceu e cresceu e que tem dado certo para vários alunos em todo o Brasil. A primeira estratégia de prova é você evitar fazer a prova de uma forma sequencial. Como assim, Belo? Começar a fazer toda a prova de linguagens, depois toda a prova de humanas, depois toda a redação. Procure dividir a prova por blocos ali de 15 questões aproximadamente. Então você pode fazer, por exemplo, 15 questões de humanas, 15 questões de linguagens, 15 de humanas depois e mesclar os processos da redação nesse entremeio. Então, por exemplo, começo fazendo o esquema de redação, depois eu vou para 15 questões de linguagens, 15 de humanas, 15 de linguagens, depois eu volto, faço o rascunho da minha redação, depois volto com mais 15 questões de humanas, e eu vou intercalando a prova desse jeito. Você fala assim, Bela, você tá ficando doida. Peraí que eu vou explicar neurocientificamente por que você deve fazer isso. O cérebro humano, ele consegue ficar focado numa mesma atividade por aproximadamente 45 minutos a 50 minutos. Isso significa, então, que a gente tem períodos de tempo muito curtos de concentração e que se a gente fazer a prova inteira de uma vez só, vai chegar um momento que o nosso cérebro vai estar cansado. Nesse caso, então, é importante a gente intercalar de modo que a gente sempre faça a prova descansando o nosso cérebro em relação a outra área. Então, se você fez 45 questões de linguagens, provavelmente você fez ali 45 minutos em linguagens, provavelmente você fez ali 15 questões de linguagens, né? E é por isso que a gente fala para vocês mesclarem de 15 em 15 questões, tudo bem? Essa estratégia de dividir a prova ali de 15 em 15 questões é muito boa e não é a única, né? A gente tá cheio aqui de estratégias para resolução de questões. Inclusive, no nosso curso, nosso método 1045, você tem acesso a aulas exclusivas de oficina de interpretação de texto e de técnicas de resolução de questões. Sempre aulas ao vivo que também ficam gravadas, porque nessas aulas ao vivo a gente consegue juntos, indo aplicando essas técnicas de resolução de questões junto com vocês. Isso me lembra muito, Belão, da nossa segunda técnica, né, que é ensinada aos alunos para otimizar o tempo de prova, para conseguir resolver tudo, que tem muito a ver com uma das aulas que a gente dá nas oficinas, que é a TRI, o entendimento da TRI. Para a gente ter uma boa estratégia de prova, é necessário a gente entender como que o Enem avalia as questões, né? Quais questões que valem mais e quais questões que valem menos. Não sei se você sabe disso, mas o Enem tem questões que valem mais pontos ou menos pontos de acordo com o grau de proficiência. Se você tem mais conhecimento do assunto ou menos, se a questão é mais fácil ou mais difícil. Isso faz com que os nossos alunos aqui na autoria, ao resolver a prova,
fazendo aqueles blocos ali de 15 questões, ao identificarem uma questão que é uma questão de potencial difícil, provavelmente uma questão de literatura ou de manifestações artísticas, pule essa questão sem ter ali muito peso na consciência, sabendo que muito provavelmente essa questão não vai valorizar tanto assim a TRI, porque acertando essa questão, pode ser que você, ao errar questões mais fáceis e médias, tenha sua nota decaída. Então, outra estratégia de prova muito importante é, identificou que se trata de uma questão difícil, não gaste seu tempo nela. Pule essa questão e só volte nela se você tiver tempo. E, inclusive, se você não sabia dessa da TRI e quer saber mais sobre TRI, não se esquece de se inscrever no nosso canal e de curtir esse vídeo aqui, porque dessa forma a gente entende que você vai gostar desse tipo de conteúdo e vai se programar para trazer novos conteúdos aprofundando esse assunto e te ensinando tudo sobre a TRI. E a gente também tem estratégia para a prova de redação, né? Primeiro que a gente precisa ter um projeto de texto que ajude a direcionar o nosso pensamento. O que acontece muito lá na prova de redação, a galera perdendo tempo. Ou porque fica com branco, sabe? A pessoa não pensa em nada, ela olha pro tema e paralisa. Ou porque ela tem muita ideia, muita ideia, e acaba que esse fluxo de pensamento caótico faz com que ela perca muito tempo e aí prejudique as questões. Mas quando a gente tem um projeto de texto bem estabelecido, a gente não perde esse tempo. Porque a gente vai apenas seguir o baile, seguir o passo a passo. Primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo outro. Aqui no nosso método 1045, a gente tem o nosso próprio projeto de texto. E aí os alunos não ficam perdidos. Se você quer conhecer sobre esse projeto, dá uma olhadinha aqui no link da descrição que você vai ter acesso ao nosso método 1045. Outra coisa muito importante é a gente ter alguns repertórios coringas bons. E quando eu falo repertório coringa bom, é aquele que realmente vai se encaixar em alguns temas, não são todos, gente. Não existe um repertório para tudo, porque o repertório tem uma característica que é a pertinência ao tema. Isso é avaliado lá na competência 2. Como um repertório é pertinente a um tema e a todos os outros? Isso não existe. Cuidado com esse papo de vendedor, hein? O que a gente precisa ter são repertórios para temas específicos. Se cair um tema de saúde, muito bom, você vai ter um repertório para saúde. Se cair um tema de economia, ok, você vai ter um repertório para economia. A gente tem aqui na autoria 10 eixos temáticos. Então, a gente precisa ter pelo menos 10 repertórios. E esses repertórios servem para quaisquer temas, porque todos esses temas encaixam em pelo menos um desses 10 eixos temáticos. Tudo isso aqui é a estratégia de resolução da prova de redação e faz com que você otimize seu tempo de prova. E fora, né, Belão, algumas dicas básicas. Por exemplo, no dia da prova, ao levar uma garrafinha de água, evitar beber muita água. Às vezes na ansiedade isso acontece. E isso acaba te levando muitas vezes ao banheiro, né? O que não é tão legal assim, pensando no tempo da prova que já é muito contado. Enfim, espero que essas dicas tenham te ajudado a otimizar o tempo da prova, para que você chegue no próximo Enem e você arrase, conseguindo resolver todas as questões, fazer a redação com tranquilidade e, quem sabe, garantindo sua aprovação na Faculdade dos Sonhos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar com as pessoas que vão realmente ser impactadas por esse vídeo e também de ativar o sininho aqui do canal, porque dessa forma você vai ficar sabendo sempre que a autoria lançar um vídeo novo. Muito obrigada pela companhia de vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Até! Tchau, tchau!